Se o veganismo ele é apenas uma dieta, então aquilo que era a promessa de empatia pelos animais se torna um mero alívio da consciência de alguns indivíduos que, porventura, acham que comer carne é errado. Olá, meu nome é Bruno Luiz e mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia, e como vocês devem ter reparado, o áudio deu uma melhorada, a imagem também, para quem está acompanhando pelo YouTube vendo a imagem. E é isso, eu espero que o canal melhore também, que vocês curtam, deem um feedback aí do que vocês acharam dessas mudanças. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar refletindo um pouco sobre a natureza do veganismo, ou seja, o que exatamente é veganismo, né? Porque muita gente não entende o que é veganismo e às vezes a gente pode achar que é um tipo de dieta muito exótica e diferente, ou às vezes é um tipo de restrição alimentar também. Uma primeira visão que a gente pode ter em relação ao veganismo é justamente essa de dizer que é uma dieta alternativa. Então, algumas pessoas, né, comem ovos e bacon pela manhã e outras escolhem comer cuscuz com soja pela manhã. Do mesmo modo como muitas pessoas, né, decidem ingerir mais proteína porque elas querem ganhar músculos. E outros reduzem a quantidade de gordura para perder peso, por exemplo, e até fazem dietas como low carb, cetogênica. E o que é interessante é que em todos esses casos, o foco dessa decisão por essa dieta e não outra é focado em questões de saúde, ou seja, nas finalidades humanas, ou seja, na saúde da pessoa, ou nas vontades que a pessoa tem, por exemplo, de ficar mais forte. Nessa visão, ou seja, o veganismo como uma dieta, ele é visto como uma alternativa, entre outros, como uma dieta, entre outros. E aí, justamente quando a gente encontra o preconceito em relação ao veganismo, o bullying em relação ao veganismo, equivale a fazer bullying com o que é diferente, assim. Na verdade, não, a gente deveria celebrar e agradecer pelas diferenças, porque elas nos tornam humanos e tal. E numa sociedade diversa, a gente deveria se respeitar. E é isso, assim, a gente precisa respeitar os veganos, porque eles merecem acolhimento como qualquer outra pessoa. É isso lá, eles escolheram não comer carne, eles seguem essa dieta e a gente segue a nossa, assim. Cada um vive do seu jeito. Então é isso, assim, de um lado a gente tem quem acha que o veganismo é uma dieta, como outras, né, como qualquer outra, e tem outras pessoas também que podem enxergar o veganismo como um tipo de restrição alimentar. Eu mesmo, assim, eu já ouvi mil vezes, assim, de pessoas queridas, amigos, né, que acabam sem querer, né, me oferecendo alguma coisa de origem animal e dizendo: eita, eu esqueci, assim, tu não pode, né, tu não pode comer brigadeiro, tu não pode comer caldinho, tu não pode comer milkshake, tu não pode, tu não pode, tu não pode. O que nesse caso seria análogo a, por exemplo, pessoas que são intolerantes à lactose, né, ou seja, pessoas que não podem consumir laticínios sem, por exemplo, a enzima lactase para auxiliar, porque a pessoa simplesmente não consegue digerir, né? Não consegue ter a produção da lactase natural e precisa consumir ela de origem externa, né? E do mesmo modo, como, por exemplo, pessoas intolerantes a glúten, né? As pessoas celíacas, elas não podem, por exemplo, comer pão de farinha de trigo e elas precisam buscar alternativas, como a farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata, enfim, mistura essas coisas e faz um pão também. Nesses dois casos, o não pode, ele é categórico e forte. Ou seja, quem é lacto-intolerante, quem é celíaco, não tem a capacidade, não é capaz de ingerir esses alimentos sem maiores cuidados. E mais importante do que isso, essas pessoas elas não escolheram ser assim. Geralmente elas nascem com isso ou acabaram desenvolvendo essas intolerâncias. Não por decisão própria, mas porque elas aconteceram. É, por assim dizer, algo involuntário, compulsório, não tem como você não seguir isso, é mandatório, assim. Se você não fizer, ou seja, beleza, você é celíaco, você é intolerante à lactose, mas eu não quero fazer a restrição, vou sair comendo tudo. Você pode, assim, só que você vai sofrer as consequências, ou seja, independente da sua vontade, o seu corpo tem essa restrição que se impõe e que você precisa de um modo lidar com ela. Agora, nessa linha de raciocínio, se a gente pensa o veganismo como um tipo de restrição alimentar, parece meio óbvio que o veganismo não está nessa mesma situação das pessoas que são intolerantes à lactose e dos celíacos, ou seja, a maioria das pessoas que são veganas, elas têm a capacidade de comer carne, ovos e leite sem maiores problemas, né? De fato, assim, na biologia a gente sabe que o Homo sapiens sapiens ele é onívoro. É claro, né? Muita gente, por exemplo, tem alergia a ovo ou intolerância à lactose. E em muitos casos isso pode acelerar, isso pode ser um empurrãozinho, né? Para que alguém se torne vegano. Mas o veganismo não é, de modo geral, uma restrição alimentar. Algumas pessoas, de fato, pensam, né? Consideram o veganismo como um tipo especial de restrição alimentar, que é basicamente o quê? Uma restrição alimentar por motivos
éticos ou religiosos. E assim, num sentido amplo de restrição alimentar, no sentido de restringir a alimentação, ou seja, a gente tem uma alimentação que envolve produtos de origem animal e vegetal, e agora a gente vai restringir para só consumir o de origem vegetal. De fato, o veganismo é uma restrição, tudo bem, não tem problema. Mas o ponto mais importante da gente pensar quando a gente está chamando o veganismo de restrição é o que vem à sua mente quando eu falo em restrição. A ideia, obviamente, de privação, de prisão, né? Como se a pessoa vegana ela tivesse enclausurada no veganismo, ela está sendo obrigada a perder as maravilhas da culinária à base de animais. Como se a pessoa quisesse muito consumir leite, mas ela não pode porque o veganismo não deixa. Assim, o veganismo não é isso, assim. O veganismo é justamente a mudança de percepção em relação ao que conta como alimento e o que não conta como alimento, ao que é comida e o que não é comida. Para quem é vegano, não pode comer leite. É que leite não é mais comida. Ovo não é mais comida. Carne não é mais comida. A gente, nesse sentido vegano, a gente pode até tirar uma onda e falar assim, a gente não está se restringindo dessas coisas. A gente está se livrando delas, se livrando da ideia perversa de que um dia a gente considerou que partes de animais eram alimento. É isso, assim, ainda bem que eu não acho mais que o embrião de uma galinha, que alguns chamam de ovo, é comida. Ou que a secreção mamária de fêmeas não humanas seja alimento, assim. Leite não é comida. Tem uma sacada vegana que se diz bastante, um slogan, que às vezes fala assim, ó, quando você se tornar vegano, você vai perder, né, ou melhor, se livrar, né, do leite de origem animal, mas você vai ganhar uma variedade de outros leites, né? Eu mesmo, quando me tornei vegano, assim, antes eu só tomava leite de vaca, por exemplo, e agora eu tomo leite de soja, de coco, de aveia, de amêndoa, de semente de melão, por exemplo. Nessa lógica, quem se torna vegano tem mais a ganhar do que a perder com o veganismo. E é óbvio que isso conta muito na hora da disputa pelo coração dos carnistas. Porque a ideia, de modo geral, é que quem se torna vegano está se restringindo, está perdendo, está abrindo mão das suas vontades. E até mesmo, sei lá, tá abolindo a culinária, como se a pessoa nunca mais fosse comer feijoada, nunca mais fosse comer coxinha, nunca mais fosse tomar um milkshake, nunca mais fosse comer um brigadeiro. E é claro que desfazer essa ideia de que o veganismo é uma restrição torna o veganismo atrativo, seduzente. Porque é isso, assim, quando você se torna vegano, você vai continuar sentindo prazer com a comida, sim. Só que agora você não precisa explorar os animais para sentir prazer com a comida. Porque se realmente para ser vegano você precisa abrir mão de tudo, você vai se sacrificar de tudo, assim, você vai perder tudo, realmente é um martírio, assim, ninguém aguentaria isso. E não é isso que está sendo exigido de quem é vegano. Beleza, a gente entendeu, né? O veganismo, ele não faz muito sentido sendo uma dieta e tampouco faz muito sentido sendo uma restrição alimentar. E a pergunta que fica é, então, beleza, então que diabo é o veganismo, né? Veganismo, de modo geral, simplificado, é uma decisão política de abdicar da opressão e exploração dos animais. Não significa que a gente deixa de gostar das comidas que a gente sempre gostou. Significa que a gente quer continuar comendo, tendo afeto com a comida, se relacionando com as pessoas através da comida. A gente quer tudo isso. Mas agora, a partir de agora, sem precisar matar animais e comer seus cadáveres. E a gente pode até contrastar essa visão do veganismo como uma decisão política, como o veganismo por uma decisão de gosto pessoal, por exemplo. Né? A gente tem vários relatos de pessoas, enfim, e existem várias pessoas assim, que deixaram de comer carne, por exemplo, ou que até nunca comeram carne por questões de gosto. Se a pessoa nunca teve interesse, a pessoa nunca sentiu vontade de consumir essas coisas e, portanto, ela segue o veganismo. Mas aí, um belo dia, essa pessoa acorda e surge um interesse, a vontade de provar, de comer carne, por exemplo. E aí, obviamente, ela vai largar o veganismo, porque ele foi tão somente baseado em uma questão de gosto. E como a gente sabe, o gosto vai e vem, o gosto é que nem maré. Então, beleza, o veganismo, ele tem esse elemento de uma decisão política de abdicar da exploração animal. Ou seja, nesse caso, o veganismo também é uma escolha individual, ele tem esse aspecto individual. Agora, o que fica interessante é quando a gente pensa, o veganismo é tão somente uma decisão individual, assim? O veganismo, ele se encerra, ele acaba no indivíduo? Porque se esse for o caso, então, assim, se tornar vegano é a mesma coisa que, sei lá, torcer pro seu time do coração, é gostar mais de sorvete de baunilha do que de chocolate, é ter azul como cor favorita e não vermelho, assim. O veganismo é uma mera questão subjetiva, individual, de foro íntimo. Pensa um pouco. A pessoa que se torna vegana, ela vai se convencer de alguma maneira, seja lá como for, né? Qual o processo que ela vai passar,
de que ela vai começar a achar que os veganos têm razão e assim, eu preciso deixar de comer carne, produtos de origem animal. E, inclusive, né, nesse processo a pessoa passa a se sentir culpada, né, e ter até algum tipo de vergonha, assim, putz, eu contribuí por tanto tempo com isso, né? E ela até pode ter pensado, caramba, como que eu demorei, eu queria ter sido vegano desde sempre, porque eu não comecei isso antes e tal. Mas, assim, como quem vive de passado é museu, né? O foco é no agora e no futuro. E aí a pessoa, né, que se tornou vegana, teve esse lampejo de, enfim, de consciência, sei lá o quê. Ela vai buscar modificar sua alimentação. E aí, pouco a pouco, essa culpa que ela sentia por estar contribuindo com a exploração animal vai embora. Porque ela modificou seus hábitos, suas decisões, seu dia a dia. E aí, né, depois de 5 minutos se tornando vegano, você vai se esbarrar com um fato muito óbvio, ou seja, o mundo é carnista, né? Todo mundo que se torna vegano precisa de algum modo navegar, sobreviver, não se afogar em um mundo, em um oceano de consumidores de carne, ou seja. Então tem essa tensão, né? Ou seja, tudo é a favor da carne e nada é contra, como se o veganismo fosse um ponto muito remoto em um oceano gigantesco de carne. E aí, nessa visão, se o veganismo é tão somente uma decisão individual, eu que me tornei vegano acho que comer carne é ruim, mas eu respeito quem come, assim, é uma decisão como qualquer outra, é uma questão pessoal como qualquer outra questão pessoal. Comer carne, nessa visão, é tão somente uma escolha diferente, né? A pessoa que é vegana, ela pode até torcer, ela pode rezar todos os dias, né? Tomara que eles mudem, mas essa pessoa jamais vai impor nada a ninguém, não vai assim encher o saco, não vai argumentar a favor do veganismo, porque é como se fosse argumentar a favor do sorvete de baunilha ao invés do sorvete de chocolate, assim. Pô, é uma escolha, cara. Deixa eu com a minha escolha, fica tu com a tua escolha, cara. Para de me encher o saco. Mais ou menos esse raciocínio. E é impressionante, assim, sempre que eu vejo alguém com esse tipo de raciocínio, seja com o veganismo como uma decisão meramente individual, pessoal, de foro íntimo, eu fico imaginando na ficção, né? Os bichos, né, que são criados para comida, ouvindo a pessoa falar isso, o vegano falar isso. E eles devem pensar, né, falar entre eles assim, pô, que massa, pô, essa pessoa ela não come, né, e ela não apoia que a gente sirva para comida. Mas e os outros, assim? Pô, muito da hora que você pensa assim, mas você sozinha não vai resolver muita coisa. O mundo é carnista não por culpa de você. E agora que você deixou de ser carnista, o mundo não vai ser mais. A gente não vai ser liberto com a ajuda de uma pessoa. Sabe? Um indivíduo não vai mudar o mundo. Uma dieta diferente não vai salvar o mundo da barbárie contra os animais. E é curioso que nessa lógica parece que a única coisa que importa é você não mais se sentir culpado pelo consumo de produtos de origem animal. Assim, me tornei vegano, agora pô, vou expiar minha culpa e tá tudo bem. Desculpa ser chato, assim, dar notícia amarga, mas assim, eu não sei se você já parou pra pensar, mas eu acho que o veganismo não é sobre você, não é sobre os humanos em primeiro lugar. Na verdade, né, os maiores interessados no veganismo, no nosso veganismo, são os animais. Ponto, assim, não tem conversa, assim. Não importa, assim, se você sente culpa ou não, se você gosta de carne ou não, se você gosta ou não dos animais, se você é individualista ou não. O importante é salvar os animais, é parar com a violência, é libertar os animais. Nessa lógica, é como se o raciocínio fosse: beleza, né? Vocês comem carne daí e nós veganos não comemos carne daqui. E aí mais um ano se vai e mais bilhões de animais são mortos. É isso mesmo, sim. Tem como levar a sério realmente esse tipo de raciocínio? Ele parece, por um lado, muito egoísta, assim, só tá pensando em si e antropocêntrico também, assim. Porque você só tá pensando em você como ser humano sendo vegano, espiando a sua culpa, assim. Mas o veganismo não é sobre você, assim, pasme, né? O veganismo não é primordialmente sobre o ser humano. O veganismo é sobre empatia e altruísmo. É considerar o outro, e o outro no seu grau mais máximo, que é o outro de outra espécie, assim. É considerar os animais como dignos de respeito e não como instrumentos a serem usados em nome do nosso bel prazer. Por esse motivo, assim, é tão engraçado, curioso e até meio revoltante, né? Quando a gente que é vegano vai ver vídeos, né, de ex-veganos e ex-vegetarianos, né, que sempre tem essa necessidade absurda de relatar, de prestar contas ao seu público, né, do porquê voltaram a comer carne e agora são carnistas, né? E para surpresa de zero pessoas, né, nesse tipo de conteúdo a gente escuta muitas expressões como eu, pra mim, o que eu acho, o que faz sentido pra mim. Esse tipo de relato muitas vezes é focado só no indivíduo que subitamente, repentinamente despertou, surgiu a vontade de comer carne, né? E que agora não é mais careta e não aceita rótulos, né? Que se libertou da prisão do veganismo, que é como se fosse uma seita, uma religião que é intolerante. É impressionante, assim, as pessoas elas falam de tudo, menos dos animais, assim. Que é, obviamente, o foco do veganismo, né? Na verdade, é justamente porque essas pessoas elas se esquecem dos animais, da causa animal, por assim dizer,
que é o motivo principal para você ser vegano, é que alguém pode, para começo de conversa, voltar atrás, porque justamente ela vai perder o senso do porquê ela fazia o que ela fazia. O veganismo vai deixar de ser uma questão em prol de salvar vidas animais e vai se tornar uma questão pessoal do que você quer, do que você gosta, do que você prefere, do que faz sentido para você. E o veganismo não é sobre isso, assim. O veganismo é o que faz sentido para minimizar o sofrimento de todos, assim, sejam humanos ou não humanos. É o mínimo, por assim dizer, para você ter uma alimentação mais ética, mais empática, mais misericordiosa, poupando o sofrimento alheio. Outra coisa importante a ser dita sobre isso é que comer carne, obviamente, não é uma escolha individual, porque ela não diz respeito só ao indivíduo que come carne. Ela também diz respeito ao planeta, que vai sofrer os impactos da produção de carne, ovos e laticínios em larga escala. Também diz respeito aos humanos, que terão mais risco de doenças cardiovasculares, de pandemias e epidemias globais, e também de acabar consumindo alimentos mais cancerígenos, né, como os ultraprocessados de carne, sem falar também que a carne in natura também está no grupo de risco da OMS, né, o grupo 2 de cancerígeno. E principalmente o veganismo não é uma decisão individual, porque afeta a vida de bilhões de animais, que vão ser tratados como coisa, instrumento, que vão ser reproduzidos artificialmente em larga escala para atender às altas demandas industriais pela produção de carne, serão confinados, né? Não importa o quão grande seja o pasto ou a jaula, serão confinados, serão alimentados meticulosamente na medida certa para deixar sua carne mais macia, seu leite mais saboroso, seus ovos no ponto certo. E depois virá o grande finale. Eles vão ser mortos no momento certo e vão ser preparados, o que significa esquartejados, para que do seu corpo a gente extraia e se transforme em carne. Afinal, né, não sei se você já parou para pensar, mas toda a indústria da produção de carne termina em morte. Não existe aposentadoria para vaca que não dá mais leite. Não existe ala hospitalar para o bicho que machucou a pata. E se, por exemplo, faltar energia, como faltou no criadouro de galinhas lá no Paraná, em menos de 30 minutos, 20 mil galináceos podem morrer de superaquecimento e asfixia, enquanto as pessoas vão pensar somente no prejuízo financeiro que essas mortes causam, ao invés de pensar na perda dessas vidas, que para começo de conversa nem deveriam estar nessa situação. E eu sei que muita gente vai dizer assim, pô, eu sou vegano e tal, mas eu respeito as pessoas que comem carne porque eu não quero ser chato, né? Eu não quero sair por aí impondo meus valores e princípios igual abaixo dos outros. E, pô, tá certo, assim, tem uma parcela de razão nesse raciocínio, assim. Ninguém gosta de moralismo. Ninguém gosta de militante que fica 24 horas em modo de ataque, assim. Parece que 24 horas, a única personalidade, a única coisa que a pessoa é a causa que ela defende, né? Ela não é mais nada além disso. Sei lá, é o tipo de gente que tá tão, assim, efervescente numa luta que vai odiar o carnaval, vai falar mal do carnaval, porque, pô, tá vendo? Lá vem o carnaval. E o povo vai parar de pensar, vai deixar de ser crítico, pra ir pro pão e circo, e aí os políticos vão pintar e bordar lá em Brasília. E de fato isso acontece, né? A gente sabe que muita atrocidade é aprovada durante o carnaval justamente por esse aspecto. Mas, pô, o povo sofre o ano inteiro trabalhando que nem condenado, e aí não pode nem se divertir, assim, não tem direito nem ao lazer. Pô, não existe isso. Entre esses dois extremos, né, do militante 24 horas por dia e da pessoa que toma o veganismo como meramente uma decisão de foro íntimo, a gente consegue um meio termo entre evitar qualquer conflito e brigar o tempo todo. Existe o que eu gosto de chamar aqui no canal de ativismo com carinho, de veganismo com carinho. Porque, claro, a gente precisa vencer o carnismo. A gente precisa conquistar o coração dos carnistas e, sobretudo, para isso, né? Para poder salvar os animais. Porque se a gente guarda o nosso veganismo só pra gente, é como se o nosso veganismo ele servisse mais à nossa consciência pesada, ao seu peso na consciência de achar que comer animal é errado, do que salvar a vida dos animais que precisam morrer e ser explorados para servir de matéria-prima para esses produtos, assim. Pouco importa o seu peso na consciência. O que importa mais são os grilhões que separam os animais da sua libertação. Bom, é isso, minha gente, que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, né, por favor, não vamos sair por aí dizendo, né, hashtag dieta vegana, hashtag restrição alimentar vegana. E sim, vamos falar em decisão vegana, convicção vegana, posicionamento político vegano. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.